Olá pessoal, existe alguma diferença entre avaliação psicológica para o Detran e avaliação psicológica para carreiras policiais? Nesse vídeo nós vamos esclarecer algumas dúvidas quanto a esse tipo de avaliação psicológica. É uma dúvida frequente entre os concurseiros, claro, de carreiras policiais, porque acredita ser a mesma coisa. Ou seja, o candidato foi lá, renovou recentemente a habilitação e aí ele está entre umas fases do concurso para carreiras policiais e agora surge aquela dúvida. Será que há uma necessidade de preparação para avaliação psicológica? Ou fui lá, fui aprovado facilmente no Detran, agora estou totalmente preparado para essa fase do concurso? Então é para isso que estou gravando esse vídeo, para esclarecer essa dúvida muito frequente entre os concurseiros. Antes de eu esclarecer, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um joinha e um like, para a gente poder crescer nossa comunidade e chegar informações a mais pessoas. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, a avaliação psicológica para o Detran serve para tirar a carteira. E essa carteira serve para quê? Essa carteira, a CNH, ela serve para você dirigir veículos. E veículos, quando você é avaliado, os critérios de avaliativos para acesso a esse documento, basicamente é avaliar se você tem uma atenção, um foco, para você poder dirigir com segurança e foco naquilo que você está fazendo. Não se colocar em risco a vida e a vida de terceiros. Em resumo, não subir calçada e nem atropelar velhinhos na rua, beleza? Não furar sinais de trânsito e basicamente é essa a função. Verificar também se você tem resistência, algum problema de atenção, verificar se tudo ocorre dentro de umas condições necessárias para poder executar esse tipo de função. Agora, quando se trata de carreiras policiais, modifica-se um pouco essa exigência. Por quê? A carreira policial há um primeiro fator: verificar se o candidato tem condições para exercer a função do cargo público, ser submetido a muitos estresses, tomar decisão rápida e, acima de tudo, portar arma de fogo. Verificar se a pessoa tem condição necessária para portar uma arma e não colocar em risco a vida de terceiros e às vezes até a própria vida, quando é o caso de pessoas que têm tendência, às vezes, à depressão, pessoas que têm tendência a alguma vulnerabilidade ou uma instabilidade emocional. Diferentemente de, claro, que com um veículo a pessoa pode cometer crimes da mesma forma, mas geralmente quem vai tirar habilitação não é submetido no trânsito a tanto estresse quanto alguém que vive um dia a dia policial. Diante disso, quando a avaliação psicológica é estabelecida para o Detran, os parâmetros de exigência é diferentemente para o de concursos de carreiras policiais. Primeiramente, quando se é avaliado para carreiras para o Detran, sabe-se que o candidato, caso ele cometa algumas infrações administrativas e seja multado e perde ponto da carteira, muitas vezes ele vai chegar a um ponto que ele tem que fazer uma reciclagem. E essa carteira, ela é cassada. O candidato tem a carteira cassada. E aí ele vai passar por todo um procedimento e novamente, depois de um tempo, poder ter essa habilitação. Por exemplo, quem tira aquela primeira carteira provisória fica 1 ano com ela. Qualquer infração, ela é cassada. Agora, quando o candidato é submetido a uma avaliação psicológica, sabe-se que no Brasil deveria ter uma avaliação psicológica periódica dentro das carreiras. Nem todas as polícias, ou basicamente nenhuma polícia ou guardas municipais, fazem essa avaliação periódica, avaliação psicológica, para ver como está a saúde mental do candidato. Então, o candidato é submetido a uma avaliação psicológica, exigindo-se padrões para verificar se ele não tem problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de neuroticismo em geral, se a pessoa tem condições de cumprir ordens, se a pessoa sabe tomar a decisão rápida em meio a alguns perigos, a alguns apuros. Então, todas essas questões que são avaliadas na carreira policial não são avaliadas no Detran. E um detalhe mais importante que vocês precisam saber: os parâmetros pré-estabelecidos, embora sejam diferentes, os testes muitas vezes são parecidos ou às vezes são os mesmos. E aí a pessoa vai lá, faz às vezes o teste do Detran e lembra mais ou menos como é o teste. E alguém que fez para carreiras policiais comenta sobre quais testes foram feitos nessa avaliação psicológica. Então a pessoa
imediatamente liga a atenção dela pensando assim, pô, é o mesmo teste, então é a mesma coisa. Aí é que se engana. Por quê? Embora os testes sejam os mesmos, em alguns casos parecidos, o que se tira de parâmetros para um é diferente para o outro. Tanto que às vezes, em uma avaliação psicológica, o perfil exigido para carreiras policiais também é diferente de um cargo para outro. Às vezes, para a mesma polícia militar de um estado é diferente para a polícia militar de outro estado. Então, quem decide isso? A banca. E no Detran é meio padrão. Meio padrão. Fez uma quantidade mínima ali, tá tudo certo. Já para carreiras policiais, exige um nível maior, mais exigível, em alguns casos menores. Por exemplo, nível de depressão. Uma pessoa que tem depressão e dirige um veículo, num questionário de personalidade, tem um peso. Mas para quem vai portar arma, aí o peso é outro. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês trazendo essas informações. E do mais, conte conosco, estamos à disposição de vocês. Vou deixar meu contato aqui, caso alguém queira entrar em contato para falar, tirar dúvidas, estou à disposição, ok?